Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer, um episódio especialíssimo. E para você que é membro do canal, você está curtindo aqui ao vivo. Boa tarde, Will Carvalho. Boa tarde, gente, tudo bem? Espero que seja mais uma daquelas, né? Hoje é segunda, eu ia falar terça, porque você está acostumado a gravar terça, né? Mas promete. Hoje vai ser uma super segunda e já começaram me trollando aqui, porque esqueceram de me passar qual que era o outfit hoje. E a nossa convidada Verdade. e o Will estão exatamente na mesma paleta de cores, para parede preta, paleta de cores. Eu estou me sentindo aqui quase numa church hoje. Temos hoje a honra, o prazer, faz tempo que eu falei com ela e a gente esperando dar certo e finalmente deu certo. A gente tem o prazer e o privilégio de ter hoje aqui com a gente Clara Tanuri. Que linda. Fala, galerinha. Seja super bem-vinda. Foi no show do Thiago Santinelli, não foi? Eu passei lá, conheci o Betuel, daí, Sim. olha, daqueles que eu conversei lá, só está faltando, não sei se você vai assistir, mas Lucas, acho que só falta você lá, dos que a gente conversou. Eu sei que aí precisa de uma live de oração do Frei Gilson com 300 mil pessoas para você vir, mas quando você quiser, ó, vai ser super bem-vindo. Clara, me conta, vamos começar lá no começo. Foi você que compôs aquela música maravilhosa lá, é uma das minhas favoritas do meio gospel, como que é? Quem pecar vai pagar, Quem assim, pecar vai morrer. quem pecar vai morrer. Depois uma música super legal para as Super crianças. leve, assim, né? uma mensagem de esperança maravilhosa. Mas já era da sua época, essa daí foi? Era. Era. Eu tô em todos os Crianças Diante do Trono. Em todos? E no primeiro, a primeira voz que aparece é a minha. Uau! A narração. A narração. Que eu era muito falazada, sabe aqueles filhos de crente que juntam uma rodinha, aí eles ficam assim, fala aquele versículo tal, eu falar, agora fala aquele, agora canta aquela música, eu cantava, eu era assim, então eu sabia tudo. Olha só, tem um monte de gente que tem trauma dessa música, virou meme, inclusive, né? Quando querem falar, e chama, acho que é Deus amou, Deus nos amou, alguma coisa assim. É, Essa é punk, essa é punk. Quantos anos foram de criança? de criança, Trono? 15, uns 15, será? Deixa eu ver. O primeiro foi em Essa eu vi hoje, é 2004, me parece. Essa. 2004. Essa, então tem. Eu tenho 30. E eu cantei lá desde os 6, Desde os 6. que foi quando eu fiz essa narração do primeiro. E aí eu fiquei até o ao vivo, até uns 15 anos. Que aí eu já tava meio com vergonha, mas eu tava ali sustentando um pouco, mais um pouco. Eu já tava assim, ai, tomara que ninguém me veja. Onde que teve algum acontecimento, onde que deu um clique assim para você repensar a sua fé, a sua participação? Uma máquina lá, né? Na verdade, uma máquina, aliás, uma máquina naquela época e hoje mais do que uma igreja, uma empresa, né? Tanto que é global, tem global no nome agora. É. Teve alguma coisa que aconteceu? Chegou a ser uma ruptura ou foi alguma coisa gradual que você foi percebendo? Foram coisas que eu fui sentindo, assim, coisas que eu achava que não fazia muito sentido. E também a falta de abertura para o diálogo, então eu sentia que eu discordava e eu não podia discordar, se eu falasse ia dar problema. Então isso foi passando o tempo, eu sempre fui uma pessoa muito que gosta de tocar em assuntos delicados e trocar sobre isso e pensar em diferentes abordagens do mesmo assunto, porque a verdade pra a gente fala assim: "Ah, a verdade é essa", mas é a sua verdade, é a sua experiência, né, a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê como a gente é. Então, eu pensava assim, eu pensava: "Por que que eu não posso ter acesso a outras ideias, outras vivências? Por que que é tão fechado só nisso aqui e se eu discordar, tô endemoniada ou tô rebelde?". Então, aí na adolescência ali não teve jeito, né, porque eu criança, aí eu
fazia umas coisas escondido, fazia aquela linha. Aí adolescente, você já não tem mais paciência, né, você já tá naquela ansiedade de sair falando o que que você acha, discordando de todo mundo. Aí que começou o babado, porque aí eu comecei a ter um problema dentro de casa mesmo com os meus pais, porque eu queria ter uma liberdade que eles não achavam que poderiam me dar, e aí eu fui conquistar meio que na marra, assim. Aí foram anos, assim, de muita turbulência entre nós. E aí quando eu entro na faculdade, aí eu começo a ter acesso a narrativas diferentes, porque antes era colégio cristão, amigos, meu ciclo de amizade todos do Criança Diante do Trono. Então eu não podia, tipo assim, ouvir uma música do mundo, assistir um Mas filme. não é possível. Na Lagoinha, esse tipo de coisa, de É ouvir porque música era até. a parte mais santa da Lagoinha, né? Ah, Supostamente, sim, bem sim. supostamente. Porque quem tá lá em evidência, de certa forma, e a gente, assim, nós que éramos crianças diante do trono, a gente era referência para um monte de. E as mães falavam assim: vem aqui tirar foto com meu filho, filho, você tem que ser igual ela, viu? Então a gente tinha já essa cobrança de tipo assim: tá todo mundo olhando, a gente tem que dar o exemplo, porque a gente tá em evidência. Claro, você tem razão. Me lembrei de uma muito bizarra. Uma vez alguém viu, não sei se era o André, a Ana Paula, alguém lá diante do trono no Outback. E aí as pessoas, não, desculpa, gente, vocês sabem que a gente não pode ver uma vergonha que vai lá e passa. Os caras assim, falando se num restaurante chique, se isso eles não estavam envergonhando o evangelho, porque eles estavam lá, não estavam bebendo, não estavam fazendo nada, mas como é um lugar caro, alguma coisa, assim, uma discussão num blog, em alguma coisa assim, todo mundo. Aí faz sentido essa história aí de ser exemplo. E me Uhum. lembrei também, eu produzi um show que a Ana Paula participou, o André também estava em Madrid, e aí eu descobri lá com os músicos, eles não podem ir na piscina, por exemplo, quando viajam, não pode, enfim, ia lá tomando vinho com todo mundo fazendo a festa, e os caras assim são. Tem que manter uma postura o tempo todo, né. Eu tenho às vezes eu me sinto mal por eles, eu fico meio com dó deles mesmo. O povo fica com ódio, né, eu fico assim: "Gente, mas é um sistema que tá todo mundo sofrendo ali de alguma forma". Tipo assim, tem pessoas que é pior para algumas pessoas, porque tem quem tá ali no comando, com o poder da coisa, mas essas pessoas que estão, também é uma pressão de perfeição em cima deles, sabe. Que eu fico assim: "Ai, imagina não poder viajar e pegar uma piscininha, botar um biquininho, tomar um bronze, Então, uma água de coco na paz de Deus, fazendo mal Mas pra ninguém". do que você tem notícias ainda é assim? Do que deles serem muito assim? Esses é? Não, porque eles não estão nem no Brasil mais, né, então, parece que lá eles têm um pouco mais de autonomia, mais liberdade para fazer as coisas e tal. Mas quando vem para o Brasil, eu imagino que seja nesse modelo mesmo, porque eles têm uma visibilidade muito maior, né. Se o povo me aborda na rua, se o povo minha mãe a gente não consegue ir num shopping sem alguém parar e pedir uma foto ou de um aconselhamento pastoral no meio do shopping, porque tem no meio do disso, né. shopping. É. Então, assim, eu imagino que para eles a coisa deve ser bem intensa nesse sentido de faça tudo no sigilo, Agora, porque Clara, senão você vai dar falou B.O. da faculdade e não tem jeito de não lembrar do André condenando quem vai para a faculdade Verdade. e falando, aliás, uma fala. Aliás, ele anda meio calado e isso, assim, a gente fica meio sem assunto para as lábios, porque qualquer coisa que ele vai opinar, ele consegue, assim, ser ruim pregando, ser pior ainda opinando, falando como que as mulheres ficam rodadas quando vão para a faculdade. Hum. É, e também desencorajando, né, filho de Isso. crente não tem que ir pra igreja, que desserviço, hein, querido.
Eu só digo isso porque eu sou muito elegante, porque se eu não fosse, era cada barbaridade que ia sair. Porque é um papo muito elitista, né, e eu quero ver quando os meninos dele crescer se vai colar isso aí com eles, e se eles não vão poder ter acesso à educação, porque o acesso à educação é o que a gente tem, assim, para transformar mesmo as vidas das pessoas que têm menos condição, assim, elas podem a partir do estudo, do acesso, transformar a vida delas, a família delas, mas eles não querem gente pensando, né, eles querem gente reproduzindo aquele mesmo discurso, aquela postura, o jeito de falar. E assim, me parece que Deus tem assim um senso de humor, às vezes, porque falaram tanto e pagaram tanto da família perfeita e não sei o que, e deve fazer um tempinho que não tem foto de Natal lá com todo mundo. Tinha umas fotos assim, a família toda, né? Acho que Sim, tem um tempinho que eles não se reúnem lá, porque a treta anda. clima tenso entre os brothers, realmente. E é natural isso, né, gente, que família que não tem? Mas é porque realmente querem pintar uma coisa, tipo assim: "Ai, a melhor coisa do mundo, é o seu refúgio", e esquece que são seres humanos muito diferentes, de gerações diferentes, de contextos diferentes, que são unidos ali pelo laço sanguíneo, mas que às vezes não tem nada a ver um com o outro, discordam, e eu acho que deveria ser normalizado essa discordância, mas não é, né, como se fosse o fim do mundo, acabou, rompeu. A Daqui a gente, pouco eles fazem as pazes. Tô torcendo por isso. a gente, antes de começar, falou um pouquinho do lance de vulnerabilidade, né? Uhum, Ah, se dentro da igreja você não pode ser vulnerável, onde que. Porque todo mundo não fala a história do evangelho. Por que que a igreja evangélica cresce? Cresce porque lá na periferia chega alguém precisando de alguma coisa, a igreja vai lá, acolhe, precisa ir fazer um exame, as pessoas vão junto, enfim, existe essa cumplicidade. Mas, ao mesmo tempo, essa vida, vamos chamar assim, você que tem que criar uma persona, né? Uma vida uhum, fake, tudo certinho, tudo isso. E a hora que isso começa, que isso adoece. uhum, O pertencimento só acontece quando você se expõe. E hoje a massa de pessoas magoadas ou que se decepcionaram dentro da igreja, assim, é quase que o número, nos últimos 10 anos nos Estados Unidos bateu agora 100 milhões de sem igreja nos Estados Unidos. A gente andou falando agora do censo, então alguns uhum. números ficaram. E no seu caso, como que você se define hoje? Eu sou evangélica, eu sou agnóstica, eu sou sem igreja, eu sou. Se, é horrível essa história de colocar na caixinha, mas é que eu vi tantas manchetes recentes hoje sobre a Clara que eu tenho que perguntar, porque saiu o novo testemunho, É, de volta para a igreja, assim. Eu falei, uhum. eu sei que você gravou um hino, daqui a pouco a gente vai falar do hino que você gravou com o Betuel, assim, mas como que você. Então, hoje eu me considero cristã novamente, Que lindo. porque eu creio em Jesus Cristo, que é um cara massa, que ensinou muita coisa massa, que ensinou amor, que todas as que tudo que ele ensinou ali, e a mensagem que ele traz é de coisas boas, então eu acredito nisso. Eh, mas nessa questão de religião, de dogmas, de regras, de ter a Bíblia Sagrada como a última palavra para tudo, e a minha cada um com a sua interpretação, né, não, a minha interpretação que tá certa. Não venha distorcer a palavra, se você pensa de outra forma, né. Então eu acho que a Bíblia deve ser, tratada como um livro. Eu não acredito nessa coisa de: "Ah, é a palavra de Deus". Eu acho que Deus se manifesta de diversas formas. Eu me conecto muito com Deus quando eu estou perto da natureza, quando eu vejo
o a vida, né, é um grande milagre. Então isso me traz essa conexão com o que é divino. E teve uma época da minha vida que eu desacreditei, porque eu fiquei com muita raiva, fiquei muito ferida mesmo. E essa cobrança, cobrança, cobrança deixa a gente com raiva, né, dá vontade de Total. perder a linha e mandar para aquele lugar. Mas a partir do momento que foi passando essa raiva, essa vontade de brigar com as pessoas e falar que eu discordava mesmo, eu fui percebendo, assim, um cuidado de Deus comigo, e eu me sinto muito abençoada por ter uma família cristã, que são pessoas, boas, pessoas que meu pai e minha mãe, assim, eles me passaram valores importantes que eu continuo, prezando na minha vida. Então eu acho que ter essa base para mim é um privilégio, eh e hoje eu consigo falar que sou cristã, mas discordo de várias coisas, mas creio que Jesus é massa e a gente tem que mirar mais nele do que em escrituras e, enfim, pastores, instituições. Lindo demais e me lembra, eu acho que é o subtítulo do livro do Philip Yancey, ou é o título, agora, depois vocês conferem aí, Sou Cristão Apesar da Igreja. Ah, é. Uhum. Então, que Tem, é tem... Mais ou menos por aí. porque você, assim, não é que você viveu, assim, dentro de uma estrutura adoecedora. Na verdade, assim, tem vários lados, né. Claro, a gente não pode ignorar tudo que, assim, Diante do Trono ajudou a transformar o louvor da igreja brasileira. Uhum. Então, uma série de coisas, a gente não pode jogar o bebê jogar a água da bacia com o bebê, enfim, com coisas legais, mas porém, só quantas histórias estão passando pela minha cabeça de pessoas que precisaram sair do grupo para poder assumir a sua sexualidade, por exemplo. Uhum. Então, eu Sim. já vi testemunhos de, não, eu sou ex diante do trono. Daí conversei com pelo menos umas 3 pessoas que falaram, olha, eu fiquei até onde deu para fingir, assim, tal. Ou seja, problemas, porque hoje, Uhum. ontem, por exemplo, não sei que dia que vocês estão assistindo, mas ontem rolou em São Paulo a parada LGBT e você me disse que estava cheio de evangélico lá, não é isso? Sim, lotado. Uns chamando para igrejas inclusivas e trazendo aquela mensagem de Jesus ama vocês também, pode colar com a gente, que nós somos legais. E uma outra galera que realmente querendo resgatar almas que não estão querendo ser resgatadas, estão querendo paz e existir, né. Então, às vezes, é meio irritante essa questão também de o tempo todo: "Ah, mas tem que evangelizar, tem que trazer, tem que fazer". Vira uma coisa quase que uma seita, assim, né, uma coisa que tá o tempo todo as pessoas martelando ali, como se isso fosse sinônimo de salvação, de resolveu a vida, de agora tá tudo ótimo, porque você veio e você tá nessa comunidade aqui, que aqui é o certo. Aqui a gente tem a salvação. Aqui a gente copia muito as guerras que acontecem lá nos Estados Unidos sem duplo sentido, mas pensando assim em guerras culturais, por exemplo, o alvo da vez lá nos Estados Unidos é a população trans. Uhum, E aqui no Brasil alguns, especialmente o nosso irmão em Cristo lá de Minas Gerais, o Nicolas, já uhum, é uma linha que ele está indo porque ele percebe que o ódio, assim, uhum. galvaniza, assim, aquela coisa das pessoas e todo mundo tenta fingir que não existe, né. Quais quais bandeiras ou quais causas essa sua, esse seu processo de repensar a fé, essas coisas, mas o que eu vi, acho que foi no Desviados, inclusive, tipo, feminista, apoia a causa, quais são, o que te toca, assim, para você, o que você defende, assim, com vigor?
Uhum. Questão, por exemplo, população LGBT, enfim, o que move, o que esquenta o coração da Clara? Uhum. Essa questão, da comunidade LGBT pega num lugar sensível para mim, porque eu demorei a conseguir me entender e verbalizar, e até hoje é difícil, porque eu falo que, assim, o bissexual ele é o excluído do Todo porque mundo eu fala que tem o dobro de chances, mas não é assim. não é não, porque você sofre preconceito dos héteros, dos gays, porque você não é nem hétero o suficiente para um, nem gay o suficiente para o outro, aí você fica ali, aí quando você tá num relacionamento com a pessoa do mesmo sexo, você sente: "Ai, será que eu sou lésbica?". Aí quando você tá com do sexo oposto: "Ai, será que era viagem minha, eu sou hétero na verdade?". Então fica essa coisa meio nebulosa, assim. E o que me tocou, assim, foi que quando eu comecei essa jornada de: "Ai, vou me abrir para ouvir outras histórias", eu logo me juntei com a comunidade LGBT, era sempre meus amigos gays, minhas amigas lésbicas e amigas travestis, trazendo toda essa vivência de muito sofrida, assim, né, muito preconceito, muitas, sendo expulsa de casa, passando necessidade, tendo a prostituição como uma única saída, de certa forma, então lidando com muitos traumas dessa vida, dessa rejeição. Então isso é uma coisa que me toca muito, porque a partir do momento que eu me conectei com essas pessoas e que eu vi o que que essa religiosidade e essa heteronormatividade causa na vida delas, né, como tira delas direitos básicos, aí isso me gera uma raiva, assim, uma vontade de falar com a galera, balançar e falar assim: "Gente, são seres humanos, são pessoas que são tratadas como, uma segunda Ser de segunda classe, Segunda né? classe, né, então eu acho muito triste essa é uma bandeira que eu levanto e sempre vou levantar, e é do feminismo também, e também dos recortes dentro do feminismo, né, porque não é só falar: "Ai, vamos defender as mulheres", é mais profundo que isso, é entender, os recortes de raça dentro do feminismo, de gênero, porque as mulheres trans, elas enfrentam uma outra coisa, os homens trans enfrentam uma outra coisa. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas querem simplificar demais o que que é o ser humano, e com o binarismo, né, é homem ou mulher, é hétero, é isso ou aquilo. E na verdade nós somos muito únicos, diversos, isso deveria ser mais celebrado. Então, essas bandeirinhas e a bandeira dos desviados, né, porque a minha família é quem me acolhe, quem me entende, e as pessoas que eu quero empoderar mesmo, porque eu sinto que na igreja rola muito isso, de um empoderar o outro, um dar força para o outro, fazer a união e crescer junto. E a gente também tem que fazer isso do lado de cá, porque pra gente sobreviver, né, e pra gente chegar mais longe mesmo, porque tem aquele ditado, né, se você quiser ir rápido, vai sozinho, né, se você quiser ir longe, vá com outras pessoas. Então essa rede de apoio, eu sinto muito forte, na minha história, esse meu mistério, a comunidade LGBT, as mulheres que estão aí em busca de fazer uma sociedade mais justa para todo mundo, considerando todos os recortes, e buscando ser pessoas melhores mesmo, porque eu acho que no fim das contas, o que importa é isso, tipo assim, pode errar no caminho, mas você quer aprender e melhorar e ouvir, e é tão difícil ouvir, né, é mais fácil falar, sair falando. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir, eu sinto isso muito forte, assim. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu! Citou Desviados, aproveitar para mandar um beijo para o Betuel,
Estamos com saudades de você. Beijo, Betuel. É o noivo, né? É o noivo lá no, É o meu lá noivo. no clipe. Vou aproveitar para fazer, ó, trazer o adesivinho para vocês. Ó, tome a mensagem. Ah, que legal. Perfeito. Fala sério. Adorei. E vou deixar com vocês o adesivinho da minha última música solo também. Ah, que legal. Lindo, lindo. E o Betuel, nossa amizade nasceu por causa disso, né? Dessa troca de experiências, dele ter sido uma pessoa que sofreu e sofre, por ter perdido mesmo a família, que é o medo da maioria de nós, pessoas LGBT, de eu vou falar, mas eu vou perder o carinho, o respeito. Mas aí você fica naquela dúvida: será que eu vou abrir mão de mim para ter esse carinho? Ou vou abrir mão de ter o carinho para poder viver na minha autenticidade, na minha verdade? Então é muito triste. A gente quer trazer esse papo assim de que as famílias precisam repensar mesmo essa forma de tratar filhos e tal. Tipo, o Betuel foi expulso de casa. Eu tenho amigas que também perderam completamente o contato com a família e faz falta, né? Elas se sentem mal, elas querem Sim. se conectar novamente, ter essa possibilidade de ser amadas, apesar da escolha, porque apesar do estilo de vida e da sexualidade, da forma que se colocam no mundo, né? E é uma comunidade que me abraça, que eu amo muito e fico muito feliz toda vez que alguém vem e diz que de alguma forma a minha postura, a minha coragem de falar sobre isso, de ir contra o que todo mundo esperava que eu fizesse e falasse, porque isso empodera as pessoas, né? E aí vai um empoderando o outro e é uma cadeia, assim. Então a gente é uma cadeia do bem, assim. Lindo. Deixa eu aproveitar, você, antes da gente começar, estava. E aqui durante o papo você disse também que ontem tinha muitos evangélicos tentando, assim, converter, não a Jesus, mas converter a sexualidade, vamos dizer assim. Converter os gays à heteronormatividade. Ó, ficou super bonito, mas é muito feio o que vocês fizeram. E certamente, a hora que a galera olhar a Clara Tanuri, vão aparecer pessoas aqui para ver se. Não vamos ver se ela Crente mudou e em hétero. relação a isso. Manda um recadinho assim, tipo: olha, você, em vez de aparecer o meu recadinho seria: em vez de gastar o seu tempo indo na parada gay cuidar da sexualidade alheia, a gente vive num país cheio de corrupção e com problemas ambientais, com problemas socioculturais, com um nível de pobreza que é uma vergonha. E você está preocupado com escolhe outra bandeira, porque cada vez que você vai até lá fazer isso, você afasta esse contingente enorme de pessoas, você afasta de Jesus em vez de aproximar. Sim. Ó, eu dei o meu recado. Como que seria o seu? Eu concordo com o seu recado, eu vou ser mais sucinta e dizer: melhore, bicha. Vamos melhorar, vamos caçar o que fazer, vamos abençoar a vida das pessoas em vez de querer mudar elas. Porque eu acho que se perde muita energia nisso e a gente não muda ninguém. Deus muda a pessoa, se ela quiser ali fazer um trabalho, beleza. Mas não é tarefa de ninguém estar mudando a vida do outro, nem julgando. Então, assim, e aí a gente fez esse adesivinho, tava lá na parada, né? E aí teve gente que achou ruim, falou que nós estava debochando de uma coisa de Deus e não é bem assim. Tem deboche mesmo. Por favor, né? Mas eu É que tem o acho. Escolhi Esperar e na música tem. Mas, assim, procurem. Procurem, gente, escolhi Procurem, vocês esperar. vão se divertir bastante. Então, assim, é bem divertido. E tem uma menção aqui ao Escolhi Esperar, que, na verdade, Escolhi Esperar lá de trás, mas agora, semana passada, saiu no UOL, nós comentamos numa das lives,
o tanto de jovens de novo, de igrejas pregando a história da corte. Uhum. E eu fui procurar, assim, e tem, tipo, no final da Idade Média, que rolou um negócio com o nome corte, mas é tudo tão diferente dessa. É a mesma coisa, né? Querem controlar os corpos para poder controlar a mente. Eu não sei, assim, é uma coisa. A gente está vivendo um período de conservadorismo entre adolescente e jovem que, assim, Assustador. Fortíssimo. não dá medo do se essas pessoas daqui a 10 anos vão estar à frente das igrejas, o que vai ser da gente? Isso daí é complicado mesmo. E a gente traz isso com esse humor, porque a gente vê que é uma coisa muito pesada e que a gente sofreu. Eu sofri, porque eu escolhi esperar. E pra mim, eu fiquei segurando aquela coisa, segurando aquele desejo. E a sexualidade é uma parte muito importante, muito legal da experiência humana. Então, a gente deu uma satirizada nisso aí, porque a gente quer realmente provocar as pessoas a pensarem nesse sentido, porque não adianta muito assim, esse controle, ele não acontece realmente, né? As pessoas só fazem as coisas escondidas e algumas ficam se sentindo péssimas e culpadas e não conseguem desenvolver bem a própria sexualidade, entram em relacionamentos ali que elas vão passar uma vida inteira sem sentir prazer, sem sentir essa troca sexual. Então eu acho que é muito triste. Eu espero que as pessoas que estão assistindo aí, que estão com medo, se sintam inspiradas a viver a sexualidade, conhecer o próprio corpo, porque eu acho que Deus fez o nosso corpo para sentir prazer também. Eu acho que tem que ter esse cuidado, não é para sair fazendo como se fosse qualquer coisa, porque não é, né, uma conexão. Mas eu acho muito esquisito mesmo essa coisa de não pode, segura, que é principalmente para as mulheres, né. Sim. Tipo assim, você vai perder o seu valor se você transar, se você e aí Isso em a gente 2025. é. Nem se fala de, tipo assim, é como se realmente a mulher estivesse perdendo alguma coisa, ela não tá ganhando nada. E não era pra ser assim, era pra gente estar sentindo prazer também, né. Uma troca, uma coisa que se você tá afim, a outra pessoa tá afim, é consensual, tem uma conexão ali. Faça, transe sim, eu sou a Eu acho que as pessoas estivessem transando mais, elas estavam xingando menos na internet, problematizando menos coisa errada, sabe. Concordo. Às vezes é isso, falta de dar, gente. Vai lá resolver. Todos reprimidos, isso aí cala o caminho da pessoa. É isso mesmo. E aí perde uma coisa que eu acho que Jesus traz muito forte, que é a alegria, é uma leveza. Eu acho que o sexo devia estar nesse lugar também de uma coisa gostosa da vida, uma coisa que traz prazer e conexão com o outro e com você mesmo. E não essa coisa de, ai meu Deus, eu tenho medo, porque se eu fizer eu vou pro inferno. E uma pressão de, ai, tem que ser com quem eu vou passar a vida inteira junto, porque senão eu perco o meu valor, ou eu vou ser julgada, ou enfim. Todos esses pensamentos que surgem a partir dessa ideia de que a gente tem que escolher esperar e ficar com uma pessoa só a vida inteira e, enfim, E tudo claro, isso. o combo vem completo, porque por esse lado você tenta deixar os caras assexuados, e a hora que a mulher casa ainda, agora tem de novo, tem várias influenciadoras aí com um montão, com milhões de seguidores, que a mulher tem que ser submissa, que o desejo dela tem que ser obedecer o marido, e também isso vem lá das Tradwives lá dos Estados Unidos também. Até Uhum, não tem nada assim com o tempero brasileiro, vamos dizer assim. uhum, É tudo copiado e mal, assim, os caras conseguem piorar. Então, Piorar. a mulher solteira não pode fazer sexo, e casada, imagina se ela falar de uma fantasia, assim, ou seja,
é uma vida de sofrimento quase, assim, que Uhum. eles querem proporcionar para as pessoas, porque com isso, o que a gente tem de pastor machista, né, Wilton? Sim. E pastor metido a fazer stand-up, essas coisas, e adora provocar piada na igreja falando que hoje a mulher vai ter que, assim, como se fosse um... Compra uma boneca inflável, aí, ô carequinha. Eita. Claro, você estava falando agora há pouco sobre o Betuel e a família dele, etc. Queria que você comentasse um pouco pra gente como é que tá sendo, como é que tá a sua relação com a sua família e também se ficou alguma coisa de relação com os amigos do tempo de De Jesus, de igreja. igreja, o que ficou, se foi possível Uhum. manter, ou se infelizmente aquela era uma relação apenas que dependia da igreja, fora da igreja não Uhum. existe. Tá. Começando pela minha família, estamos num momento muito bom, assim, da nossa relação. Vivemos momentos conturbadíssimos. Me senti meio à parte da família em vários momentos. Às vezes eu ainda me sinto um pouco, porque às vezes eu sinto que, eles podiam me sair em minha defesa um pouco mais, porque eles sabem quem sou eu e eles falam tanto que me admiram, que das minhas qualidades, né. Então, às vezes eu sinto falta deles entrar um pouquinho pra defender a minha, mas eu entendo que é difícil, é complicado, tem um monte de gente ali julgando, apontando o dedo, então eu entendo que é delicado, mas a gente tá num momento muito massa de entender que a gente se ama acima das diferenças, e que pra gente ter esse relacionamento, porque o relacionamento amar não é só falar: "Ai, eu te amo", é uma atitude, né, tem que ser uma postura ali diante da vida, de tudo. Então eu sinto que agora eles estão tomando essa postura de buscar um relacionamento comigo, e aí eu também, da mesma forma, cedendo um pouquinho, buscando entender, querer colocando mais atenção no que nos une do que no que nos separa. E minha mãe e meu pai agora de vovô e vovó, eles estão só alegria, eles estão muito felizes, e aí isso transborda, né. Criança é muito gostoso, neném é muito bom, virei titia também, fiquei muito feliz, então tá todo mundo assim, curtindo o neném, deixe as diferenças de lado um pouquinho pra gente se aproveitar. É lógico que vai ainda rolar, não tem como falar que vai ser perfeito, porque nunca é. Nenhuma família é. Mas a gente tá aprendendo muito e se esforçando pra se amar de verdade Que lindo. na prática. E em relação ao Crianças DT, eu tenho amigos que, assim, eu sei que pra minha vida inteira que eu fiz ali. Que lindo. A Cecília é uma dessas pessoas, Cecília Assis, a gente é muito próxima. Tivemos um período afastadas, mas estamos Retomando. retomando e botando energia nessa relação, porque a gente tem um lugar muito especial na vida uma da outra. Tem a Nena também, que eu me reconectei, e que, apesar de muitas divergências, a gente também tem um carinho muito grande uma pela outra. Eh é mais essas pessoas, assim, tem gente que nunca mais vi, nunca mais falei, mas a maioria das pessoas do Diante do Trono, quando me vê, me encontram, sempre me tratam com muito carinho. Tem a Luísa também, que mudou para Curitiba, a gente perdeu o contato, voltou recentemente, a gente tem estado muito mais juntos, os pais dela eram do Diante do Trono, então a gente viveu muitas coisas juntos, que a gente cresceu junto, né, a gente viajava, a gente se encontrava sempre, toda semana, então são pessoas que eu tenho um carinho muito especial por todos, assim, até pelas pessoas que eu acho que hoje estão passando uma vergonhazinha, falando uma merda outra ali. Mesmo assim, eu tenho um carinho, importante por eles, porque eu tenho lembranças de coisas boas que vivemos. Então, teve gente que desapareceu e que aí às vezes eu penso assim: "Ah, mas se gostava tanto de mim, podia me procurar,
oferecer uma escuta, né? Mas você tá bem? Mas quando você sai da igreja, às vezes você é colocado muito num lugar de uma pessoa que vai influenciar todo mundo a sair atrás de você. Então você é completamente isolado, né? É melhor não se relacionar com essa pessoa, porque essa pessoa vai te tentar pro lado dela. E é verdade, porque a liberdade inspira mesmo, mas não é que nós estamos ali maquinando de tirar as pessoas, não. A gente quer que as pessoas pensem e desenvolvam esse pensamento crítico também, né? Você Porque usa sempre a expressão, uma fé frágil, né? É. É um frágil, nossa, é o Senhor do universo que a gente... que se você ouvir uma música diferente, Aí conversar não com alguém pode... diferente, ela vai. Nossa, né? O que foi que fizeram, né? Não foi uma Não dá pra pessoa, entender, uma pessoa né? que morreu na cruz, não. Foi né? Entregaram um bibelôzinho pra gente assim, a gente ficou, e se cair, quebrar, É. ó, perdemos. Não, né? Não. O Cadu tá comentando aqui, mandar um abraço pra todo mundo que tá aí ao vivo com a gente, da nossa turma, nossos membros. Cadu mandou até um superchat aqui e falou que a autenticidade é uma coisa que não existe entre fundamentalistas. Eu acho que é quando a gente tava falando sobre isso, né? Uhum, Que falta, né? Que é uma casca, coloca uma máscara, coloca, né, uma roupa que não é uhum. nada do que representa. Agora, uma pergunta, você fez uma brincadeira aqui em off sobre haters. Ah, Como é que anda a sua relação com os haters? Porque o Pablo falou que não tem, porque conosco eles pegam um pouco mais leve. A gente também, aham, né, tem muita coisa para ficar dando atenção. Mas para uma pessoa só, e sobretudo mulher, é aham. mais difícil. A gente tem que reconhecer, Sim, né? total. Sim. A violência, porque o hater, ele não é só alguém que fica te pentelhando, é alguém que, em muitos casos, ele é violento, Sim. né? Ele é intimidatório, ele é ameaçador. Como é que Uhum. tá sendo a sua relação com esse tipo de gente? Hoje em dia, eu acho que eu lido melhor, assim. Eu escutava o povo falando assim, quando você faz 30 anos, que você faz 30 anos, vira uma chavinha, eu pensava assim, esse povo tá exagerando, mas é desse jeito mesmo. Porque nos 20 e poucos a gente ainda tá querendo tanto ser aceito, né? E desesperado ali por agradar todo mundo. E aí acaba não agradando ninguém e se traindo, né? E, assim, essa relação, ela é de muito tempo. Eu lembro de ter hater quando eu ainda era criança diante do trono. Da época do Orkut, já tinha gente mandando hate lá. Orkut, hein? Orkut. Sério, gente, você falou aí da experiência no começo, e a minha mãe, ela vivia essa experiência. Comprou você falou do Outback, né? É. Ela comprou uma torta na Momo, tiraram foto, abriram o tópico lá. Olha pra onde tá indo o dinheiro dos DVDs. Caramba. Não pode comer uma Então, mas torta. aí, cara, e Então, hoje que o tal do pastor lá vai naquelas lojas de grifes, não sei o que, ninguém fala mais? aham. Pois é, meio esquisito, né? É, que doideira. Agora tá bombando aí como é que chama? Pregação da prosperidade, teologia da prosperidade, odeio o pobre, não sei o que lá. É tudo romantizado, mas desde essa época já tinha gente mandando hate em coisas insignificantes, né? E aí Chora Boy, que foi meu primeiro single quando eu desprendi da igreja mesmo e quis iniciar minha carreira pop, muito hate, muitos comentários. E eu não eu esperava que ia ter hate, eu sabia que ia ter hate, mas eu não sabia que era tanto. Às vezes eu fico impressionada como que tem tanta gente para engajar mandando hate. Quanto tempo disponível, energia disponível essas pessoas têm. E eu me sinto mal por eles, porque eu penso que são vidas muito tristes, né? Que a pessoa não deve estar bem na vida dela para ela estar despejando tanto ódio em cima de uma pessoa que muitas vezes ela nem conhece. Uma pessoa que eu queria ver se eles me encontrassem na rua, se eles iam ter o peito de falar as coisas que eles falam lá, né? E sempre também colocando muito parece que querendo gerar um conflito familiar, sabe? Que eu acho muito complicado. Então eles falam mal de mim no post da minha mãe, mal da minha mãe no meu post, e eles estão o tempo todo esperando ali que a gente também se mate, se odeie, rompa e tudo mais. Então eu acho
triste. Acho que hoje em dia eu já até meio que acostumei. Então eu já tô num momento mais zen, assim, que eu vejo, eu fico assim, ai, que pena, não sabe o que que tá falando. Mas é claro que tem dias que bate de um jeito paia, né? E a gente fica mexido e não é fácil pra ninguém ler que você é a vergonha da família, você tá acabando com a vida da sua mãe. Às vezes eles mandam umas mensagens, principalmente inbox, um textão assim, que a sua mãe, ela sofre muito, tá sofrendo, não sei o quê, como você tem coragem de fazer isso? E eu fico assim, gente, vocês estão dentro da nossa casa para saber o que está acontecendo? Eles criam muitas vezes também cenários e é projeção do que eles mesmos são e sentem, né? Não é a realidade. Porque eles não conhecem nossa realidade. Quem conhece nossa realidade somos nós. Minha mãe não tenho pena dela, não é coitadinha. Minha mãe é abençoadíssima. Tem um casamento feliz, tem filhos felizes, saudáveis, criativos. Meu irmão teve neném aí, sabe? Ela tá ótima, tá feliz, mas o povo quer criar esse conflito porque, não sei, gosta de fofoca. Não É tem que quem bem gente infeliz só consegue gerar compartilha o que infelicidade. tem, né? Exato. Não tem um pouco, assim, como que eu diria, um hate que é assim, disfarçado de interesse espiritual. Não, olha, hoje eu Estou vi orando por alguém você. estourando por você, ou Uhum. a sua mãe está. Então, exatamente o que você. Eu me lembrei disso, que eu vi alguns comentários. A pessoa mistura, põe a mãe e fala que está orando por você. Está orando, mas se a gente fizer um corte, você falando, estou super feliz, a pessoa vai ficar extremamente insatisfeita. Uhum. Sabe aquela coisa Quando de eu não pode te ver apareço. feliz? E tem isso mesmo, porque quando eu apareço feliz. E aí é o que eu estava te falando sobre vulnerabilidade também. Eu sempre senti que demonstrar vulnerabilidade é uma forma de se conectar que te fortalece. Sim. Porque nós todos temos vulnerabilidade, por mais que pareça que não, por mais que às vezes a gente se porte de tipo assim, ai, na era da internet a gente finge que tá tudo ótimo e posta só as partes boas, né? E o povo fica bolado mesmo de ver isso, porque eh, eles falam tanto de outras religiões com aquele ar pejorativo, mas às vezes eles mesmos estão mandando a maldição gospel. Que maldição gospel que é essa que vocês estão torcendo para Deus pegar? E tem umas que comentam assim, ai, quando Deus pegar. Tipo assim, elas estão assim, Deus, por favor, acaba com a vida dessa menina, faz ela sofrer. Tipo assim, que evangelho que é esse, minha filha? Eu tô mais crente que vocês. E eu não tô desejando mal pra ninguém, até pra essas pessoas que estão comentando mal, coisa. Hoje em dia eu tento nem responder, porque antes, às vezes, eu aproveitava um dia que eu tava bem, assim, nervosa, de TPM, Ligava. doida pra. Matar uns, ganar um. E aí eu ia lá, hoje é dia, e ficava tá, 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 tá. Mas isso não traz um sentimento bom, não traz energia boa, não traz evolução pra ninguém. E são discussões também que não levam a lugar nenhum, porque é uma pessoa que não está querendo trocar uma ideia, ela está querendo te condenar. E ela está se colocando nesse lugar assim de superior, né? Que eu sou muito santo e você é uma pecadora. E às vezes falta olhar para o próprio umbigo. Se tivesse olhando, tem tanta coisa para a gente trabalhar, né? Eu penso assim, gente, tem tanta coisa que eu estou trabalhando em mim que eu quero ser melhor, que eu quero aprender, que eu quero. E a pessoa tá lá cuidando da vida do outro, tipo assim, não tem nada que você quer fazer a respeito da sua própria vida, botar essa energia que você tá despejando aí pra odiar e tal. Olha pra você, o que que você pode melhorar, o bem que você pode fazer, trazer pro mundo, porque coisa ruim já tem, muita. Elas dizem que o mal é a ausência de bem, né? Então só não fazer o bem que o mal já tá por aí reinando, né? Ó, a Sandra também membrana apoiadora, a gente chama os membros e membranas. Membrana. Também mandou aqui a contribuição e te mandou um abraço. Falou Um que te admira. abraço. Tem muita gente, né, que apesar de todo esse ódio
que as redes inclusive favorecem, né? Tem Aham. muita gente boa Tem. apoiando, né? Eu Você recebo muito recebe? carinho também. Graças a Deus, recebo muito carinho também. E é isso, assim, eu sinto que as pessoas que importam pra mim, elas entenderam o meu lado e estão buscando aprender a respeitar. E aí as pessoas que estão praguejando, elas não me conhecem, não tem nada a ver comigo, então um beijo, Deus abençoa. Mas eu recebo muito carinho de muitas pessoas cristãs que se sentem mal por esse hate que eu recebo, e pessoas que me admiram, apesar de não concordar com tudo, falam que eu admiro a sua coragem, sua autenticidade, e conseguem, assim, ver ver isso que tem de bom em mim e que provavelmente tem nelas também, porque pra gente ver no outro, a gente Exato. tem que ter, né? Perfeito. Mas não é articuladíssimo? É, Esse isso menino tá aí. aqui encantado, assim, isso Eu é... aprendi com a mami, né, gente? Nossa, lindo Eu acho que eles ficam com raiva também, que eu sou a cara da minha mãe. Eu posso pensar muito diferente dela, mas o humor ácido tá aqui, a postura, a voz. Minha voz tá cada dia mais parecida com a dela. E eu acho ótimo, porque ela é uma diva maravilhosa, né? Só tenho coisas boas pra falar de Você vai mami. fazer a ponte aí para a gente entrevistar a pastora Helena também aqui, que é uma das coisas que a gente às vezes procura fazer também, porque a gente, os convidados do Sim Pode Crer não são só pela convergência, vamos dizer assim. Ao Uhum. contrário, eu convidei um cara, ele mandou 4 áudios super mal educados para mim, me chamando de esquerdalha, esquerdopata, um monte de Lá do Rio de coisa. Janeiro, né? Não vou nem falar o nome dele, mas eu falei que queria conversar justamente para mostrar que a gente não tem assim nada em comum, talvez, mas sou jornalista e como cristão respeito todo mundo e a gente vai divergir com, enfim, mas ele Vamos divergir com elegância, com gente. elegância, não é legal você conhecer É, pessoas que pensam diferente e agora a felicidade realmente incomoda, né? Porque incomoda. com tanto de evangélico que a gente tem no Brasil e ainda tem essa coisa assim, né? Eles defendem mais o Deus vingador, né? Deus é fogo consumidor, é É o justiça. Deus do Velho Testamento, né? Exato. Assim, a gente, um amigo pregou uma série sobre graça e só de ter a palavra graça foram várias semanas recebendo comentários de cristãos assim, ódio puro porque tinha o nome graça. Então, agora a gente não pode ter mais. O reino é diverso. Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de arco-íris, de cor, o reino é diverso. Tem gente muito rica, tem gente pobre, tem gente de todas as classes sociais, todas as faixas de educação, tem cientista que é cristão. E não podemos mais, agora tem que ser todo mundo igualzinho o Uhum. tal do pastor lá da igreja. Imagina que desgraça, todo mundo igual o presidente da Lagoinha. Imagina ter um monte de. Ele nessa a gente sempre alterna, né? Nesse show ele estava lá, né? Então daí ele chegou, ficou lá pendurado, mas assim, 2 dias depois que terminou o show ele já me bloqueou de novo, né? Porque ele escreve muito mal, né? E ele cometia assim muitos erros de português. Ele ficava bravo comigo, assim, Que você corrigia. quando eu corrigia algumas coisas. Assim, ele falou uma vez que ele tinha comido uma barrinha de cereal, na verdade de cereal com S. Ele escreveu, daí ficou nervoso comigo. Uma coisa tão simples assim, né? Bobagem. Bobagem. Um cara tão Bobagem. estudado, assim, foi lá fazer no como que é? Cristo das Nações lá Cristo para as Nações. lá nos Estados Unidos, um cara, enfim, né? Mas, André, se você estiver assistindo, olha, aqui não é diante do trono, aqui é no trono mesmo, aqui, ó, a gente tem um trono especial, ia ser uma delícia conversar com você, você está convidadíssimo, tá? Ana também é muito mais educada, muito mais gentil, Um amor. e assim, não é, ela é daquele jeito
com aquela voz, com a tudo. Não é isso? Ou eu tô falando besteira? Não, ela é daquele jeitinho mesmo. E às vezes ela fica brava também, aí ela fica brava. Porque ela é um ser humano, né, galera? Não é aquela paz o tempo inteiro, não é alecrim dourado, mas é um doce. Eu tenho muitas lembranças muito boas da Ana, de coisas legais que ela fez por mim, pela minha família. Então, assim, sempre vou ter um carinho especial por ela. É Isso não curioso, muda. você fala assim, as pessoas, acho que algumas pessoas ficam até indignadas, né? Porque não imaginam que a gente pode romper com algumas coisas da religião, mas não necessariamente romper com as pessoas, Uhum. né? As pessoas, porque o que de fato faz mal pra gente é o sistema. É. Tudo bem, o sistema ele é feito por pessoas, conduzido por pessoas, tudo bem. Mas isso não impede a gente de manter um carinho, um afeto, Total. né? Porque eu penso que esse sistema, o tanto que ele fez mal para a própria Ana Paula, Sim. sendo uma mulher Sim. à frente de um grupo que estava ali nos holofotes. Então, assim, eu admiro muito ela e tem coisas que eu acho que ela está completamente errada em dizer, em fazer, mas uma coisa não anula a outra, né? Uhum. Nós, seres humanos, somos mais complexos que isso. Você diria o que para as jovens, os jovens, adolescentes que estão nas igrejas e com as crises muito semelhantes com as suas? Eu sei, diferente porque são tempos diferentes, mas quais seriam as suas recomendações? De pessoas que estão querendo sair, assim, não estão se sentindo Conflito, Tipo, pertencente. é. Eu acho que é muito individual, assim, mas eu acho que uma boa dica é não se deixar guiar completamente pela sua raiva. Sentir raiva é bom, porque nos faz movimentar. Se tiver tudo ótimo sempre, a gente fica lá parado, não evolui, né. Então, se você está sentindo um desconforto e vai fazer algo em relação a isso, não seja guiado pela raiva e descarte tudo, porque não precisa descartar tudo. Saiba separar ali, meditar sobre o que faz sentido, o que não faz, e busque rede de apoio, porque eu acho que isso é o que fortalece nesses momentos, porque a gente perde muito, né. Eu, quando saí, me senti bem sozinha por um tempo, porque era toda a minha rede de apoio estava ali. Então criar essas outras redes de pessoas que vão compreender. Então, por isso que eu acho massa essa comunidade de desviados, porque é isso, a gente não tá romantizando, porque o povo fica assim: "Ah, vocês estão debochando, vocês estão". A gente tá, seguindo sem, apagar da nossa história o que a gente viveu, porque a gente viveu isso. É parte da gente também essa trajetória. E às vezes a gente sai querendo: "Ai, vou mudar completamente, abandonar tudo", mas não, tem coisa que fica ali guardado e a gente, eh, tem que aprender a usar isso tudo a nosso favor, eu acho, assim. Aprender com tudo que aconteceu, com o que concorda, o que não concorda, para trilhar o nosso caminho. E sair da igreja pode parecer que vai te deixar meio solitário a primeiro momento ali, mas é uma oportunidade de criar outros de se ver em outras comunidades, né. Tem várias, assim, tem a várias culturas, cultura ballroom, tem gente que gosta de esporte, que se junta para fazer esporte junto. Então, assim, vai procurar outros grupos para você se encaixar e se encontrar de outras formas. Eu acho que isso também vai para um autoconhecimento, assim, testar outras coisas, estar em outros lugares, outros ambientes. Então vai se descobrir que agora que começa tudo. não se deixe guiar pela raiva. É, Olha, lindo, bonito. lindão, lindão. Estou aqui procurando alguns adjetivos que hoje eu recebi um meme lá, palavras que o homem o homem hétero não fala, que não, assim, dei tanta risada que um meme lá, então não pode falar. Eu ia falar amei, aí então ó, pronto, tá denunciado aí o amei a dica aí do não ser guiado pela raiva.
Clara, muitíssimo obrigado por ter estado aqui com a gente. Nosso papo é rapidinho, mas Uhum. vai alcançar tantas pessoas e, assim, hoje foi mais um banho de doçura. Assim, isso faz tão bem pra gente. Faz um- Sim. É uma Muito alegria obrigada tão grande te também por ver me bem, assim, muito. receberem. Ah, eu também fiquei feliz com o convite. Essas oportunidades que a gente tem de troca sempre são muito boas. E aproveitar para convidar todo mundo aí para conhecer meu trabalho. O humor é uma coisa que eu trago muito no meu trabalho, porque eu sinto que é o que me ajuda a lidar com várias coisas que me fizeram muito mal, é dar risada e fazer piada sobre. Essa brincadeira do escolher esperar é muito nesse sentido. Foi uma coisa que me trouxe muito sofrimento de pensar que eu ia perder o meu valor e que eu não era mulher o suficiente por enfim, toda essa construção ao redor da virgindade, do escolher esperar. Então essa música é eu e Betuel fazendo sátira com essa história, assim. Ele sendo um homem que quer muito transar comigo e eu assim: "Vai casar se quiser me ver sentar". Então, assim, é pra rir junto, gente, é pra se divertir, não é pra desrespeitar ninguém de forma alguma. Só dar risada mesmo da nossa própria história, porque foram coisas que a gente viveu. E eu trouxe o adesivinho pra vocês da minha Sim, última aqui. música Cancela o Fim, que é Cansado. música de amor, que não tem nada a ver com coisa de religião. Às vezes o povo comenta nas minhas fotos assim, eu fico sem entender. Eu fico, ah, essa menina só aparece pra falar mal de crente, pra falar de religião. Gente, eu tenho várias músicas lançadas que não tem nada a ver com isso. É porque vocês estão viralizando só o que eu falo, né, de crente, porque vocês gostam. Vocês gostam que a gente toca nesse assunto. Eu gosto de tocar também, porque tem que ter coragem, poucos têm. Aliás, alguém disse É. aqui, a Janice falou, para ser autêntica tem que ter coragem. Parabéns, Clara. Ah, Janice que obrigada. mandou bonito, Lindo, né? lindo. E é isso, a gente sai da igreja e eles falam muito assim: "Ah, se você saiu, para de falar sobre isso", como se a gente não tivesse direito. Ué, A gente que saiu, a gente também dá nosso testemunho. E a gente também muda vidas a partir disso. Todo mundo pode. Pastora, Eu cara, sou é uma pastora dos pastora. É desviados, uma gente. pastora. Mas enfim, foi muito gostoso o papo. Obrigada, gente. E me acompanhem lá no Spotify, no YouTube. Tô com podcast agora também, tudo às claras, trazendo várias pessoas diversas para contar sobre o desenvolvimento da própria sexualidade, como porque é muito único, né, esse desenvolvimento para cada pessoa. E aos que queriam que eu ficasse caladinha, vocês vão ter que aguentar. Ela falando bastante. Bom demais. E obrigado a você que esteve ao vivo aí assistindo com a gente. E você que está assistindo depois também, torne-se membro do canal e os próximos papos você vai assistir ao vivo. Inclusive, daqui a pouco teremos pastor Felipe Freire aqui para a gente continuar esse papo, que não foi programado, mas hoje está um dia do arco-íris aqui. Está lindo bem, demais né? o negócio, né? Isso aí. É o mês. Amo. É isso. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.